A resposta vem. O nosso Deus está vivo e a seu tempo se levantará em seu favor. Confie, ele é fiel. 1 Crônicas 19. Passado algum tempo, Naás, rei dos Amonitas, morreu e seu filho sucedeu. Davi disse, quero demonstrar bondade para Anum, filho de Naás, e tratá-lo bem, como seu pai me tratou. Assim enviou mensageiros para dar as condolências a Anum pela morte do pai. Mas quando os oficiais de Davi chegaram ao território amonita, os líderes da nação alertaram Anum. O Senhor acha que Davi veio dar as condolências por seu pai? Não sabe que ele enviou esses emissários para espionar a cidade, para fazer reconhecimento a fim de conquistá-la? Convencido disso, Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou o cabelo e rasgou a roupa deles pela metade, à altura das nádegas, e os mandou embora. Quando contaram a Davi o que tinha acontecido, ele mandou alguém ao encontro dos mensageiros, pois tinham sido muito humilhados. O rei mandou dizer a eles, fiquem em Jericó até que a barba cresça, depois voltem para cá. Quando os amonitas perceberam que Davi agora os odiava, contrataram por 35 toneladas de prata, carros de guerra e cavaleiros da Mesopotâmia, de Maaca e de Zobá, 32 mil carros e condutores. Veio também o rei de Maaca com as suas tropas e acamparam perto de Medeba. Os amonitas também se mobilizaram em suas cidades e se prepararam para a guerra. Ao saber disso, Davi mandou Joabe com os soldados mais bem preparados para atacá-los. Os amonitas saíram e se prepararam para a batalha na entrada da cidade. Os reis aliados posicionaram-se em campo aberto. Quando Joabe viu que tinha de lutar em duas frentes, por trás e pela frente, escolheu os melhores soldados de Israel e os designou para enfrentar os arameus. O restante do exército ele pôs sob o comando do seu irmão Abisai para enfrentar os amonitas. Este foi o combinado. Se os arameus forem muito numerosos para mim, venha me ajudar. Se os amonitas forem muito numerosos para você, eu vou ajudar. Agora coragem. Lutaremos com força e poder pelo nosso povo e por todas as cidades do nosso Deus. O Eterno fará o que for preciso. Mas quando Joabe e seus soldados começaram a luta, os arameus fugiram. Os amonitas, vendo os arameus fugindo, também abandonaram o confronto com Abisai e correram de volta para dentro da cidade. Então Joabe desistiu de lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Depois que foram derrotados por Israel, os arameus se reorganizaram. Mandaram chamar os arameus que estavam do outro lado do rio, que voltaram sob a liderança de Sofaque, comandante do exército de Hadadezer. Ao saber dessa movimentação, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e se preparou para a guerra. Os arameus se preparavam para enfrentar Davi e o combate se intensificou. Mas os arameus foram dispersados outra vez diante de Israel. Davi matou 700 condutores de carros e 40 mil cavaleiros. Matou também Sofaque, comandante do exército. Os reis vassalos de Hadadezer reconheceram a derrota diante de Israel. Fizeram as pazes com Davi e se sujeitaram a ele. Os arameus não tiveram coragem de ajudar outra vez os amonitas. 1 Crônicas 20. Na primavera, quando os reis costumavam sair para a guerra, Joabe comandou o exército num ataque contra os amonitas. Mas Davi, desta vez, ficou em Jerusalém, enquanto Joabe cercava a cidade de Rabá e a invadia, deixando-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça do rei dos amonitas. Ela pesava 35 quilos de ouro, era enfeitada com pedras preciosas e foi posta na cabeça de Davi. Ele também se apossou de muitos bens da cidade e submeteu a população a trabalhos forçados com serras, picaretas e machados. Foi isso que aconteceu com os amonitas. Depois Davi e seu exército voltaram para Jerusalém. Depois de um tempo, houve guerra contra os filisteus em Gézer. Na época, Sibecai de Uzate matou Sipai, um descendente de gigantes, e os filisteus foram subjugados. Em outro conflito contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, o geteu, cuja lança era como uma lançadeira de tecelão. Depois, em outro conflito em Gate, havia um gigante que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e em cada pé. Ele também era descendente de Rafa. Ele zombou de Israel e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Todos estes eram descendentes de gigantes e foram mortos por Davi e seus soldados.
1 Crônicas 21. Satanás agiu contra Israel, seduzindo Davi a fazer a contagem da população. O rei ordenou a Joabe e aos oficiais do exército: façam a contagem da população de todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba. Quero saber o número total de habitantes. Joabe resistiu. Que o Eterno seu Deus multiplique 100 vezes esse povo. Não pertence todo o povo ao meu senhor o rei? Para que fazer isso? Para criar um problema para Israel? Mas Davi não quis saber, e Joabe fez o levantamento de toda a população. Voltou para Jerusalém e deu o relatório. Havia 1.100.000 homens aptos para o combate. Desse número, 470.000 eram de Judá. Mas Joabe, em protesto à determinação do rei, deixou de fora Levi e Benjamim. Tudo isso desagradou a Deus, por isso ele puniu Israel. Então Davi orou: eu de fato cometi um pecado, querendo confiar nos números. Perdoa-me, pois cometi uma grande loucura. O Eterno respondeu por intermédio de Gade, o conselheiro espiritual de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Eterno: tenho 3 possíveis castigos, escolha um deles e eu o executarei. Gade foi levar a mensagem a Davi: escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos ou 3 dias da espada do Eterno. Isto é, uma epidemia no país enviada pelo anjo do Eterno contra toda a terra de Israel. Pense e decida: o que devo dizer ao que me enviou? Davi disse a Gade: são todos terríveis, mas prefiro ser castigado pelo Eterno, cuja compaixão não tem fim, a cair nas mãos dos homens. Assim o Eterno enviou uma epidemia contra Israel e 70.000 israelitas morreram. Deus mandou um anjo a Jerusalém, mas quando viu a destruição que causaria, teve compaixão e ordenou ao anjo: já chega. Isso aconteceu no momento em que o anjo do Eterno chegava à eira de Jebuseu, Araúna. Davi olhou e viu o anjo se movendo entre o céu e a terra com uma espada na mão, pronta para ferir Jerusalém. Davi e as autoridades curvaram-se, cobriram-se com pano de saco e oraram. Davi implorou a Deus: fui eu quem pequei, a culpa é minha, mas o que essas ovelhas fizeram de errado? Castiga a mim, não a elas. Ah, Eterno Deus meu, caia sobre mim e sobre minha família esse castigo, mas deixa o povo fora disso. O anjo do Eterno mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Eterno na eira do Jebuseu Araúna. Davi fez o que ele disse em obediência à ordem do Eterno. Enquanto isso, Araúna, que estava debulhando trigo, viu o anjo e foi se esconder com seus 4 filhos. Davi foi procurar Araúna. Quando ele viu Davi, deixou o eirado e prostrou-se em reverência diante do rei. Davi disse a Araúna: venda-me uma parte do seu eirado para que eu construa um altar ao Eterno e essa epidemia vá embora. Cobre o preço justo de mercado. Araúna respondeu: ó rei, meu senhor, pode ocupar o terreno e fazer o que quiser. Aqui está um boi para oferta queimada, a madeira do debulhador para fazer o fogo e o trigo para a oferta de Israel. É tudo seu. Davi respondeu a Araúna: não, quero comprar por preço justo. Não vou oferecer ao Eterno algo que não me custou nada. E Davi comprou o terreno de Araúna por 7,2 kg de ouro. Construiu um altar ao Eterno e ali ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz. Ele orou ao Eterno e o Eterno respondeu, atingindo o altar da oferta queimada com um raio. Depois disso, o Eterno mandou o anjo guardar a espada na bainha. Foi quando Davi percebeu que o Eterno tinha respondido à sua oração no eirado do Jebuseu Araúna, no momento em que ele oferecia o sacrifício. Na época, o tabernáculo que Moisés tinha construído no deserto e o altar das ofertas queimadas estavam montados no local de adoração em Gibeon, mas Davi, assustado por causa da espada do anjo, não tinha coragem de ir até lá buscar a Deus. Por isso determinou: de agora em diante, esse será o lugar do sacrifício ao Deus Eterno. Aqui ficará o altar das ofertas queimadas de Israel. Novo Testamento. João 8, do 1 ao 27. Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. Um mundaréu de gente estava à sua volta e ele se sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério.
Eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, esta mulher é adúltera, foi apanhada em flagrante. Moisés, na lei, ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador que pusessem depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com um dedo na terra, mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local, um após o outro, a começar pelos mais velhos. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde estão? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta. Nem eu, disse Jesus. Siga seu caminho, mas de agora em diante não volte a pecar. Mais uma vez, Jesus discursou para o povo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda. Os fariseus fizeram objeção: Tudo o que temos é a sua palavra. Precisamos de algo mais concreto. Jesus replicou: Vocês estão certos quando dizem que têm apenas minha palavra, mas estejam certos de que ela é verdadeira. Sei de onde vim e para onde vou. Vocês não sabem de onde sou nem para onde serei levado. Vocês decidem de acordo com o que podem ver ou tocar. Eu não faço esse tipo de julgamento. Ainda que fizesse, seria um julgamento verdadeiro, porque não iria se basear na estreiteza da minha experiência, mas na grandeza daquele que me enviou, o Pai. Isso preenche as condições estabelecidas na lei de Deus. Vocês devem confiar no depoimento de 2 testemunhas, e é o que vocês têm: minha palavra e a palavra do Pai que me enviou. Eles perguntaram: Onde está esse a quem você chama de Pai? Jesus respondeu: Vocês olham para mim e não me veem. Como esperam ver meu Pai? Se me conhecessem, iriam conhecer o meu Pai também. Ele faz esse discurso na tesouraria, enquanto ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Ele continuou: Estou partindo e vocês vão me procurar, mas estão perdendo Deus ao fazer isto, entrando num beco sem saída. Vocês não poderão ir comigo. Os judeus se perguntavam: será que ele vai se matar? Foi isso que ele quis dizer quando falou: vocês não podem vir comigo? Jesus explicou: vocês estão presos ao que é mundano. Eu estou em contato com algo que está além dos seus horizontes. Vocês vivem de acordo com o que veem e tocam. Eu tenho outros parâmetros. Já disse que vocês perderam Deus agindo assim. Estão no beco sem saída. Se vocês não crerem que sou eu quem digo que sou, estão encurralados pelos seus pecados. Repito, vocês estão perdendo Deus. Eles perguntaram: Então, quem é você? Jesus respondeu: O que tenho dito desde o princípio, tenho coisas a dizer que os deixarão preocupados, julgamentos que irão afetá-los. Mas se vocês não aceitam a veracidade daquele que ordenou minhas palavras e atos, nada disso importa. Portanto, vocês estão questionando não a mim, mas aquele que me enviou.